Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida, que sabemos bem, não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Meu amigo José William Silva Santos, também meu amigo Cronos, os polos, Baixa Grande do Ribeiro, Elesbão Veloso, é muita gente linda, é muita gente maravilhosa. No decorrer da aula, mais alguns abraços carinhosos, porque agora, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Queridos alunos, queridas alunas, hoje a temática é super interessante. Estrutura social e liberdade individual, ou seja, sociedade e liberdade. São duas palavras, dois conceitos que convivem entre si. Você é uma pessoa livre, mas para viver em sociedade não pode fazer tudo o que quer. Por quê, professor? Porque se todo mundo fizer tudo o que querem, ninguém se entende. Então, para viver em sociedade, nós temos a nossa liberdade limitada e ela se torna direitos e deveres. A liberdade numa sociedade, ela pode ser traduzida pelo nome de cidadania. Ser um cidadão, fazer o que é correto para assegurar o que é meu e também o que é dos outros. Vem comigo, olha só, a aula começou interessante, hein? Vamos dar continuidade. Nós temos 3 objetivos para a nossa aula. Primeiro, compreender que a liberdade numa sociedade harmônica, ela vai ser limitada. Não se iludam, sua liberdade numa sociedade é limitada. Viveu em sociedade, liberdade limitada. Porque você vai ter que exercer os seus direitos, mas também terá que cumprir deveres. Então, numa sociedade, é melhor falarmos em termos de cidadania do que em termos de liberdade, porque esse termo liberdade atualmente está sendo muito mal utilizado. Alencar Arsênio, abraço carinhoso, meu querido. Salve, salve, alegria, alegria. Vem comigo. Segundo objetivo, reconhecer os aspectos sociais que estão presentes em nossas identidades, ou seja, eu sou uma soma de eus, de outros. Praticar a empatia, respeito e confiança nas relações interpessoais. Turma, nossa aula terá 5 partes. Uma reflexão sobre liberdade individual, cidadania e democracia. E vamos dedicar uma boa parte da nossa aula para conversarmos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Afinal, o público das minhas aulas, em sua imensa maioria, é o público adolescente, certo? Vamos ver, por exemplo, o que o Brasil entende por criança e adolescente. Qual é a faixa etária em que está incluída a criança e adolescente, por que não dizer também o jovem?
quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto aprendizes da cidadania. Uma aula muito interessante, por isso que o projeto de vida é uma disciplina diferenciada e importantíssima, porque no projeto de vida você tem acesso a assuntos que você não veria costumeiramente noutras disciplinas, no modelo antigo, né, no BNCC, na BNCC, na antiga, na Base Nacional Curricular Comum antiga. Hoje vivemos o novo ensino médio. O ensino médio antigo não abordava essas temáticas importantíssimas. Vocês precisam conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente e você, pai, professor, que me acompanha, também conhecer sobre o assunto para poder saber lidar com crianças e adolescentes sob o ponto de vista legal, a lei, a legislação. Bom dia, José William Silva Santos, aquele abraço, vem comigo. Turma, liberdade individual. Liberdade não é fazer o que eu quero. Embora muitas pessoas imaginem que fazer o que elas querem é sinônimo de liberdade. Liberdade é ser livre para praticar minhas ações, desde que não prejudiquem o próximo. Ser livre para agir, desde que não prejudique o outro. Numa pandemia, utilizar máscaras. Você era livre para utilizar e não, mas por que você utilizava? Para não fazer o vírus propagar, para não prejudicar o outro. Infelizmente, muita gente achava que liberdade era não usar máscaras, aglomerar, e muita gente espalhou o vírus pelo Brasil e nós continuamos em meio a uma epidemia. O mundo não voltou ao normal, o Brasil não voltou ao normal. Nós estamos com a falsa impressão que a pandemia acabou. Não acabou porque pessoas ainda utilizam o conceito de liberdade de modo errado, tá bom? Continuando, olha só, turma. Para falar em liberdade, falar em autonomia, uma aula que já vimos, vamos apenas recordá-la. Autonomia, auto significa próprio, nomos, lei, ou seja, capacidade que o ser humano possui para criar regras próprias, leis próprias. Uma pessoa autônoma, recorda muito bem, ela é capaz de decidir sobre a sua vida e agir na direção desta decisão. Porém, essa sua liberdade, ela anda de mão dada com a responsabilidade. Eu sou livre para agir, eu tenho autonomia para decidir, mas eu tenho que assumir a responsabilidade pelo que eu faço e pelo que eu decido. Muitas pessoas querem fazer o que dá na telha, mas não querem assumir as consequências das suas decisões, tá bom? Nós sabemos, porém, que numa sociedade que quer viver em harmonia, ou seja, as pessoas vivendo de modo harmônico, respeitando-se, ajudando-se, compreendendo-se, a pessoa jamais conseguirá alcançar uma autonomia plena. As relações humanas, elas vão restringir, ou seja, limitar o agir do indivíduo.
É por isso que, numa sociedade harmônica, nós não utilizamos a autonomia de um modo pleno. E a autonomia, ela vai ser substituída pela heteronomia. O que é? Hétero, outro, nomia, lei. Ó. Hétero, outro, nomia, lei. Receber do outro a lei. Recordam da aula anterior, quando eu falei que nós tínhamos um dever, mas nem todo mundo cumpre seu dever. Nem todos cumprem o dever. Quando nem todos cumprem o seu dever, o que o Estado faz? Ele cria uma lei. Lei é heteronomia. O Estado cria a lei para que você cumpra o seu dever. Se todos cumprissem o seu dever, não seriam necessárias as leis. Tá bom? Então, numa sociedade harmônica, o conceito correto é o conceito de cidadania, que trabalha direitos à tua autonomia, direitos, e também abrange a heteronomia, deveres, cidadania. Daí surge uma pergunta: você sabe viver em sociedade? Você sabe vivenciar a cidadania? Nem todo mundo consegue. E é por isso que temos que prestar bem atenção, olha só, para as origens do termo cidadania, as origens da palavra cidadania, para compreendermos do que ela trata. Elisbão Veloso, sim, exatamente, viver em sociedade, muito bem. Elisbão Veloso, devemos sim aprender e viver em sociedade. Turma, a palavra cidadania, ela não é nova. Ela existe há milhares de anos. Nem sempre teve o mesmo significado. A origem, ela vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Então, cidadania vem de cidade. Guardem esse termo, porque daqui a pouco vamos ver o termo político, que vem de polis, que também é cidade. Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão todo aquele que nascesse em terras gregas e morasse nas polis, nas cidades-estados. O que é uma polis? Ó, isso aqui é uma polis. É uma cidade-estado. Todo mundo que nascesse numa polis, numa cidade-estado, ele era um cidadão ou era um político. O que é político? É aquele que mora na polis. É aquele que vive na polis, na cidade, cidadão. A democracia grega, ela tinha uma limitação. Por exemplo, somente os homens gregos eram tidos como cidadãos. Hoje, a cidadania é mais ampla. Homens, mulheres, crianças, minorias, todos possuem os seus direitos. Na Roma Antiga, a palavra cidadania era usada para indicar uma situação política da pessoa e os direitos que ela podia exercer ou que ela tinha, tá bom? Vamos seguir adiante no nosso entendimento. Turma, o que era cidadania? Olha só. As polis eram as cidades-estados. Elas surgiram na Grécia no século 8 a.C. e tiveram seu apogeu no século VI, no século V a.C. Antes das polis, as pessoas se reuniam em pequenas comunidades. Só que havia um problema. Que problema era esse? Percebem como são essas pequenas comunidades? Elas, por exemplo, elas não têm nenhuma proteção caso um exército viesse da montanha atacá-las. As pessoas então perceberam que precisavam se proteger, principalmente de invasões inimigas. Elas se agruparam no mesmo local, colocaram muros e criaram as cidades, as polis. Só que viver numa polis, numa cidade,
é diferente de viver numa pequena comunidade. O tamanho é diferente, é maior, e os problemas que aparecem são outros, tá bom? Então, a polis, ela diminuiu o prestígio das famílias que eram proprietárias de terra e trouxe as pessoas para dentro dos seus domínios. Aí surge a pergunta: quando havia algum problema dentro da polis, como eram resolvidos? Por exemplo, a falta d'água ou a distribuição de água para a polis, a violência, taxas, impostos, os preços no comércio, como os gregos resolviam seus problemas dentro da polis. Turma, a polis, ela possui um espaço que é chamada ágora, ou seja, praça pública. Nesse espaço que eu circulei de vermelho e de amarelo, as pessoas se reuniam para discutir os problemas da cidade. Quem ia discutir os problemas da cidade? Os cidadãos ou os políticos. Cidadão, porque vem de cidade, políticos, porque vem de polis. Na polis, então, surgiu a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana. Já sabemos que a lei tem essa dimensão de fazer as pessoas cumprirem seu dever. Mas também a lei, ela pode ser a expressão da vontade da maioria. Como isso acontecia, professor? As pessoas chegavam na ágora, ó, na praça. Ó, aqui é a ágora. As pessoas chegavam aqui, ó, saíam das suas casas, se reuniam na ágora, na praça, ó, na praça, e elas começavam a discutir os problemas da polis, os problemas da cidade. Por exemplo, vamos supor que nesse quadrinho aqui, eles estão discutindo sobre o problema do acesso de água. Como fazer a água chegar até a polis? Bom, o que acontecia? Uma pessoa subia aqui no palanque, várias subiam, né? Cada um esperava a sua vez. E elas iam discursar, elas iam falar sobre o problema da água. Olha, gente, o problema da água potável na polis, em nossa cidade, ele é enorme. Eu sugiro que nós construamos mais aquedutos, ou eu sugiro que construamos mais poços. Depois que ele exprimia a sua ideia, aí ele perguntava: quem concorda comigo? E as pessoas levantavam o braço. Se a maioria levantasse o braço, a ideia dele seria adotada. Ele vencia as discussões. Se ele dissesse, por exemplo, temos que construir mais poços, as pessoas apoiaram a sua ideia, e imediatamente o governo da polis construía mais poços. Isso é democracia. Escutar o povo e escutar a vontade do povo. A democracia, na sua essência, é a vontade do povo, certo? Se é a vontade do povo antes da vontade do político. Então, o que é política? Política é essa arte de governar o destino da cidade por meio da consulta ao povo. Nesse sentido, surgiu na Grécia a figura do cidadão, do políticos e da cidadania. Olha aqui mais um exemplo. A pessoa subiu na ágora. Vamos supor que ele está aqui discursando sobre violência. Ao final do seu discurso, ele dizia: alguém concorda comigo? Ó, alguns levantou o braço, a maioria aqui não levantou o braço, não estava de acordo com a ideia do meu amigo. Elaine Souza, abraço carinhoso, querida. Então, político, gente, político não é um palavrão. Político não é palavrão. Político é um adjetivo, é uma qualidade que todo mundo assume por ser humano. Você mora numa cidade, você é um cidadão.
você mora na cidade, você é um ser político. Você também é capaz de conversar sobre os problemas da sua cidade. A Elaine Souza, quando ela passeia pela sua cidade, ela olha o que a cidade tem de bom e no que ela pode melhorar. E ela tem o direito de dar o seu ponto de vista sobre a sua cidade, sobre o seu governante, prefeito, sobre o vereador, sobre outras autoridades. É um direito que o político cidadão possui. Claro, quem hoje elaboram as leis são os representantes, os deputados federais, estaduais e vereadores, conforme vimos na aula anterior. Eles elaboram as leis, e eles aprovam ou reprovam a lei. Mas eles estão lá representando as pessoas. Então, teoricamente, agem em nome do povo. Não é possível, nós não temos hoje em dia, Teresina tem 1 milhão de habitantes, não temos hoje uma praça que caiba 1 milhão de teresinenses que vão lá discutir os problemas da cidade e vão votar, certo? Nós delegamos essa discussão para os vereadores da cidade que devem, exercer esse poder, esse cargo de confiança ao nosso favor, ao nosso interesse. Bom, político, todo aquele que é nascido no solo de uma cidade, eles são livres e iguais. Todas as pessoas, políticos, eles possuem 2 direitos numa democracia que são inquestionáveis. O primeiro, isonomia, iso, mesmo, nomia, lei, igualdade perante a lei. Todas as pessoas numa democracia, elas são iguais perante a lei. Elas não podem ser separadas por credo, por raça, etnia, opinião política, crença. E governo algum pode privilegiar uma categoria em relação às outras. O presidente da República é evangélico, vai favorecer os evangélicos? Não pode. Governa para o Brasil inteiro. O presidente é católico, vai favorecer os católicos? Não. Ele governa para o Brasil inteiro. Para católico, para evangélico, para umbandista, candomblessista, para budista, para hinduísta e assim por diante. Percebem então? Todos são iguais perante a lei, todos são cidadãos e o governo tem que respeitar essa diversidade. E o outro direito é um direito muito importante, da isegoria. O que é isegoria? Toda pessoa tem o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não deve realizar. Isso nasceu na Grécia. Todas as pessoas aqui, esses homens, a democracia grega tinha uma limitação, que não incluía mulheres e crianças e escravos, mas todos esses que estão aqui, se quisessem, eles poderiam subir aqui e expressar seu ponto de vista. Ninguém era proibido de fazer isso. Ninguém fosse cidadão. Assim também nos tempos atuais. Todos têm direito de expor sua opinião sobre política, sobre cidade, mas, certo, tudo isso na base do respeito e também da boa argumentação, não da argumentação baseada na mentira, mas sim na verdade. Bom dia, Alencar Sena, abraço carinhoso. Então, o que é cidadania? O cidadão opina, discute, delibera e vota na Assembleia. Para ter suas ideias aceitas, ele tem também que ser talentoso na arte da retórica, ou seja, saber falar. Então, turma, o que nós temos hoje por democracia, por entendimento sobre democracia, surgiu na Grécia. Na Grécia, as pessoas têm o direito de participar do governo da cidade. O que é a democracia atual? Governo do povo. Mas o povo é múltiplo, o povo é diverso. O povo é negro, o povo é branco, o povo é amarelo, o povo é índio. O povo é afro-brasileiro, o povo é católico, o povo é evangélico, o povo é budista, o povo é hinduísta. O povo é de esquerda, o povo é de direita, o povo é de centro. O povo é diverso. É por isso que na democracia
a maioria vence. Chegar a um consenso, algo que decida pela maioria. Aquele que tiver mais votos, vence. A lei que tiver maior apoio parlamentar e mais votos favoráveis, vence. Ela pode não agradar os derrotados, mas a minoria se submete à vontade da maioria. A minoria se torna oposição. Por isso que o nome líder da minoria, líder da oposição. A minoria se torna oposição. E a oposição é importante, porque ela vai fiscalizar os atos da maioria. Nós tivemos no Brasil, alguns anos atrás, uma mentalidade muito infantil por parte de algumas pessoas que, ao se criticar o governo, dizia: você está torcendo contra o país? Não, ninguém está torcendo contra o país. Mas é direito da minoria fiscalizar as ações de quem está na maioria, quem está no poder. Fiscalizar, apontar avanços, apontar limites e assim por diante. Sempre que a maioria vence, a minoria se submete, mas tem que se tornar oposição. Se, por acaso, tivermos uma mudança de governos no Brasil hoje, o grupo que perdeu precisa, pelo bem da democracia, ser uma oposição, mas uma oposição responsável, que fiscaliza, certo? Que atua como órgão fiscalizador do governo atual. É assim que a democracia funciona. Demos, povo, comunidade, cracia, poder. Já estamos entrando, então, nos princípios da democracia. Precisamos recordar sempre os princípios, como uma democracia se constitui, porque as pessoas hoje não têm ideia do que seja democracia e têm ideias erradas desse termo. Então vem comigo, olha só. Princípios democráticos. Primeiro princípio. Já falei um pouco agora há pouco, quando eu falei que algumas pessoas dizem: você está torcendo contra, você está na oposição contra esse ou aquele governante. Um princípio democrático, gente, que faz bem à democracia, faz bem, é o conflito. O conflito faz parte da democracia. Se o grupo A está no poder, o grupo B é oposição. E o grupo B vai entrar em conflito com o grupo A. Conflito democrático. De que forma? O pensamento diferente. O grupo A é a favor do aborto. O grupo B é contra. Um conflito. Vamos argumentar, vamos conversar. Aquele que tiver melhores argumentos, vence. Como vamos saber disso? Na hora que o Congresso votar. Deputados e senadores votam. Se o aborto for aprovado, torna lei. Se não for aprovado, fica como está. Claro que a decisão do Congresso vai, se for, por exemplo, favorável ao aborto, claro que ela vai desagradar as pessoas do grupo B. Elas vão ficar chateadas, vão reclamar. Mas é assim que funciona a democracia. A vontade da maioria prevalece. E o grupo B, ele vai o quê? Ele vai manter o conflito, manter a discussão. Opa, o resultado foi apertado, vamos discutir novamente. Vamos discutir. Não foi levado em consideração esse ponto. Isso é democracia. É um conflito saudável, digamos assim. A sociedade, gente, ela não é uma sociedade una. Ela não é indivisa. Mesmo que tenhamos no Brasil, estou chutando aqui números, 80% de cristãos, o Brasil não pode ser governado para atender os interesses cristãos, porque tem 20% de judeu, muçulmano, hinduísta, budista, afro-brasileiro e pessoas que, certo, não possuem religião. A sociedade, ela está dividida.
As decisões são frutos de discussões entre partes, entre partido. Por isso o nome partido. O nome partido vem dessa característica do conflito. É uma parte da comunidade que está sendo representada por essa sigla. A democracia, gente, ela é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Quando você não aceita o conflito, não aceita o pensamento divergente, não aceita que haja a oposição, aí você começa a flertar com autoritarismo. Quando você não quer que as pessoas lhe questionem, você está sendo autoritário. Aí você não é um democrata, você é um autoritário. Você não aceita decisões de um poder ou outro, não quer respeitar, você é autoritário. Tá bom? Abertura, gente, é outro princípio democrático, que está de braços dados com o conflito, com o pensamento divergente. Na democracia, a informação, ela deve circular livremente. A cultura não pode ser privilégio de alguns, inclusive a produção de cultura. A informação, ela deve circular livremente. O que é que um governo autoritário faz? Primeira coisa que ele faz quando ele está, certo, consolidado com seu poder, ele pratica censura. O que é censura? É, certo, proibir a circulação de informação. Da informação. Ele proíbe. Ele proíbe a circulação da informação. Na democracia, a informação circula livremente. Não sei se é verídico, mas me contaram, por exemplo, que Dom Pedro II, eu estava vendo uma entrevista, e o historiador disse que Dom Pedro II era uma pessoa extremamente tolerante. Tolerante, viu? Tolerante, não é intolerante. Tolerante com a oposição. Ele era constantemente atacado por órgãos de imprensa, por jornais que pertenciam a deputados de oposição. E ele permitia também que a circulação, que a informação circulasse livremente pelo reino brasileiro. E algumas pessoas disseram, mas por que você não limita a ação da imprensa? Por que você não censura algumas informações? E Dom Pedro disse, olha, a imprensa tem que ser livre, porque só assim eu consigo acompanhar o trabalho dos meus ministros. Isso é um princípio democrático. Informação correr livremente, mesmo que sejam ataques infundados, maldosos contra você. Você, quando estiver no poder, você vai se tornar vidraça. Quando você está fora do poder, o outro é vidraça e você tem uma pedra. Você vai atirando corrupção, ladrão, desviando dinheiro público. Aí, meu filho, quando você chega ao poder, a vidraça é você. Aí os outros é que vão jogar pedra em você. E você tem que entender que assim é a democracia. Um dia você é vidraça, outro dia você é pedra. E você tem estrutura para suportar ser vidraça? Eu me divirto muito, estou me divertindo muito nos últimos dias, porque estou vendo muitas pedras que viraram vidraças e não estão aguentando as pedradas de hoje. Era bom quando a gente atirava a pedra, mas agora que a gente é vidraça, a brincadeira perdeu a graça, tá bom? Então, informação ela tem que circular, com tranquilidade numa democracia. Rotatividade, turma. Olha só, aqui nós temos o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele governou o Brasil de 94 até 2002, 2001. E nós temos aqui o Itamar Franco, que governou o Brasil mais ou menos de 93 a 94, né? São números aproximados. Então, turma, por que eu coloquei esse? Deixa eu colocar o nome deles aqui para ficar interessante, para muita gente não conhece.
Aqui é o FHC e aqui é o Itamar. O que é rotatividade? Numa democracia, o povo escolhe o seu representante. Então, o antigo passa o poder para o eleito. A faixa presidencial é um símbolo da democracia, da rotatividade no poder. Anos depois, FHC passou essa faixa para outra pessoa que foi eleito. E essa pessoa que foi eleita passou a faixa para outra que também foi eleita. E assim por diante. Isso se chama, gente, rotatividade. O poder na democracia, ele deve ser acessível a todos os setores da sociedade. O poder não pode ser privilégio de um único partido, de uma única ideologia. Todo mundo deve ter acesso ao poder. Por isso que nós falamos que o lugar do poder é um lugar vazio. O que isso quer dizer? A cadeira de presidente, ou a cadeira de governador, ou a cadeira de um prefeito de uma cidade, o prefeito, o governador, o presidente tem que ter a seguinte mentalidade: essa cadeira é um lugar vazio. Ou seja, ele vai ser ocupado apenas temporariamente por alguém. Você não pode se identificar com essa cadeira, com esse lugar do poder. Não pode se identificar com o poder. Você tem que ter consciência que o seu poder é transitório. E você vai deixar esse espaço para outro, no futuro, outro representante que foi escolhido pelo povo. Tá bom? O quarto conflito, então, FHC foi presidente por 8 anos, cadeira vazia, não ficou lá preso, não se amarrou, passou o poder para Itamar Franco. Perdão, Itamar Franco passou para FHC, FHC passou para outros presidentes, não é? Outro presidente que passou para outro. Rotatividade. É muito saudável para uma democracia que os grupos políticos se alternem no poder. É muito saudável, inclusive em termos de esquerda e direita, é saudável. Uma época esquerda, uma época direita, uma época esquerda, uma época direita. Mas quem vai decidir isso é o povo. São as pessoas, é o voto, que é o quarto princípio democrático, o voto. É o povo quem decide quando a esquerda vai estar no poder, quando a direita vai estar, quando a esquerda volta, quando a direita volta. É o povo. Vox Populi. Vox Dei. Voz do povo, voz de Deus. É assim que as coisas funcionam numa democracia. Vox Populi, Vox Dei. Voz do povo, a voz de Deus. O povo é quem decide, certo? Quem será o seu governante? É o povo. O povo tem soberania. É por isso que o resultado de uma eleição deve ser respeitado. Porque é o resultado de uma maioria. Por mais que você não goste do resultado. Isso também quer dizer que aquele que vence não recebe um cheque em branco. Agora eu venci, agora eu faço tudo o que eu quero. Não. Você venceu, mas se você olhar bem, o número de pessoas que não votou em você pode ter sido até maior. Que votou branco, votou nulo, que não foi, que votou no outro candidato. O voto deve ser, certo, respeitado. Aqueles que perdem eleições respeitam o voto, a decisão do povo. O povo é soberano, mas aqueles que vencem têm que ter consciência que não recebem um cheque em branco, onde podem colocar qualquer coisa, certo? E assinar que está tudo bem. Turma, como eu falei com vocês, nós hoje em dia, a gente participa do mesmo princípio grego de democracia, mas a gente não participa diretamente, a gente não participa como era antigamente, que todo mundo ia para uma praça e ia dar a sua opinião sobre a polis, sobre a cidade,
e as pessoas votavam e nessa votação decidiam, né, a melhor opção para a cidade. Tá? Hoje, democracia quer dizer todo mundo é um cidadão elegível. O que isso quer dizer? Todo mundo tem direito de se candidatar a um cargo público. Todas as pessoas têm direito de se candidatar a um cargo público. E eles vão representar um grupo da sociedade, uma parte da sociedade, representando no desenvolvimento e na criação de leis e, certo, respeitando a vontade do povo por meio do voto. É por isso, querido aluno, querida aluna, que quando você vende o seu voto, você está cometendo um crime contra a democracia. Porque você deve escolher alguém que vai representar os seus interesses. Essa escolha deve partir das suas convicções pessoais. Quando você vende o seu voto, você não pode cobrar aquela pessoa no futuro. Não pode cobrá-la não pode cobrar essa pessoa por meio de ações, de leis que ela criou e assim por diante. Por isso que não se deve vender o voto. Quando você vende o voto, você perde a sua razão, o seu direito de criticar aquele que você elegeu. Você elegeu alguém que não lhe representava, mas que lhe deu 100, 200, 300 reais. Tá bom? E, do mesmo jeito, quando você elege alguém e essa pessoa traz sua confiança, você tem direito de mudar de candidato e até mesmo falar para a pessoa, olha, eu votei em você, mas você traiu a minha confiança, certo? Fazendo esse tipo de ação política. É possível também. Daí surge uma pergunta interessante. Nessa altura da aula, Alencar Assênio, Elane Souza, José William, Cronos, Elesbom Veloso, gente linda, maravilhosa, Baixa Grande do Ribeiro, turma. A democracia é a vontade do povo, mas ela pode ser manipulada? Já falei uma forma de manipulação, a compra de votos. Outra forma de manipulação, a censura. Outra forma de manipulação, notícias falsas, fake news. Mas eu quero pegar para vocês um personagem da história que representa bem uma pessoa que manipula a democracia, que é Pisístrato. Pisístrato, ele foi um tirano da antiga Grécia, da antiga Atenas, na Grécia. Ele governou Atenas entre 546 a.C. e 527 a.C. Pisístrato, gente, ele manipulou a democracia grega 3 vezes para chegar ao poder. E eu quero lhes mostrar a história de Pisístrato, porque eu digo que Pisístrato vive até hoje. Não enquanto pessoa, não enquanto pessoa física, mas inspirando outras pessoas a manipularem a democracia e se aproveitando de pessoas que permitem essa manipulação. Olha só, vem comigo. Primeiro golpe. Pisístrato tentou chegar pela primeira vez no poder na Grécia, simulando um falso atentado. A história se repete 2 vezes. A primeira como farsa, a segunda como tragédia. Vejam como sempre foi fácil, né, manipular a opinião pública e que isso se repete até os dias atuais. Pisístrato, ele simulou um atentado. Ele entrou em Atenas e fez feridas em si mesmo. Ele se feriu. Quando ele entrou em Atenas, ele disse, olha, os meus inimigos tentaram me matar. Ele simulou um atentado, fez feridas em si próprio e falou para o povo, meus inimigos tentaram me matar. Graças a essa encenação, Pisístrato conseguiu convencer os atenienses
que precisava de uma guarda pessoal, algo que era proibido, porque quem tivesse uma guarda pessoal, ele poderia tomar conta da cidade. E não foi, e justamente o que aconteceu. Com essa guarda pessoal, Pisístrato conquistou a Acrópole, instalando sua tirania. Só que o primeiro golpe foi frustrado. Ele foi derrubado e banido no ano seguinte. Olha só. Ele manipulou a opinião pública por meio de um falso atentado. Qualquer semelhança com fatos atuais não é mera coincidência. Segundo golpe, Pisístrato, ele foi banido e ele tentou o golpe mais uma vez. Ele tentou o quê? Manipular a religião grega politeísta, dos deuses que viviam no Olimpo. Aliás, dos muitos deuses e dos 12 maiores que viviam no Olimpo, o lar dos deuses. Pisístrato, ele chegou na entrada de Atenas, acompanhado por um carro sobre o qual se encontrava uma mulher vestida como a deusa Atena. Ele trouxe uma mulher e afirmou, olha, Atena está comigo. Atena, que é a patrona de Atenas. Atena, que é a deusa da sabedoria. Os arautos, ou seja, aqueles que anunciavam às pessoas o que acontecia, eles anunciaram que a deusa Atena estava vindo à terra para restaurar Pisístrato no poder. O povo acreditou nessa história, nessa manipulação de Pisístrato, então ele conquistou novamente o governo. Ficou um ano governando e depois foi expulso mais uma vez. Mas ele não desistiu. Tinha feito a primeira manipulação, um falso atentado. Na segunda, manipulou a religião. Na terceira, o que ele vai tentar? Ele vai manipular o exército. Prestem atenção, leiam sobre história. Leiam história, estudem filosofia, disciplinas importantíssimas. Quando foi banido da segunda vez, Pisístrato, ele foi para o norte da Grécia e ele explorou prata. Ele acumulou muita riqueza, então ele conseguiu formar um exército de mercenários, soldados pagos e simpatizantes, né? Pessoas que pegaram em armas porque acreditavam na sua proposta. Com esse exército, ele, em 546, ele derrotou o exército de Atenas e reconquistou o poder. Dessa vez, quando manipulou o exército, ele foi bem sucedido. Ele governou Atenas por 19 anos, até morrer por causa natural em 527 a.C. Pergunta: a democracia pode ser manipulada? Sim, só pode. É por isso que temos que ficar atentos. Atentos aos nossos deveres, nossos direitos e atentos a esse conceito de cidadania. Cidadania consiste em exercer direitos e cumprir deveres. A cidadania, gente, é o pilar da democracia. Todos nós temos que agir como cidadãos, cuidar dos bens da minha cidade, do meu estado e do meu país, dos bens, né, do estado político da minha cidade, meu estado e meu país. Mas, você sabe o que são direitos? Você sabe o que são deveres? Cidadania são direitos e são deveres. Antes de terminar a primeira aula, vamos ver rapidinho. Turma, direitos. Direitos, deveres, e aí a gente parte para a segunda parte, o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Turma, direito. Direitos são benefícios que uma pessoa possui e que são previstos por lei. Nós temos muitos direitos. Eles existem não para que a gente deite e role sobre eles. Eu tenho o direito de furar a fila, eu vou furar a fila sem nem ao menos pedir licença para as pessoas que estão na fila. Não. É um direito seu, mas não custa nada. Com licença, eu tenho um direito, eu sou idoso, de essa fila aqui
é para idoso, preferencial para idoso, eu tenho direito, eu vou aqui até a frente do caixa, não custa nada. A delicadeza, a boa educação. Eles não existem para que você se sinta melhor que os outros. O direito que um idoso tem de um caixa preferencial não é para torná-lo melhor que os outros. É para reconhecer que ele precisa de, né? Não pode ficar muito tempo numa fila, questões físicas. E que também trabalhou muito pelo país. Merece alguns benefícios, como, por exemplo, umas compras rápidas. É para que ele tenha uma vida digna e decente. Mas não o torna melhor que os outros. São direitos fundamentais dos brasileiros. Ó, tudo aquilo que é previsto no artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, etc. Vou ler aqui o artigo 5º da Constituição Federal, da Constituição, que é a lei maior do país, que nós conhecemos na aula passada. Olha só. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, eu, você, e aos estrangeiros que vivem no país, sem distinção. Aí você está no posto de saúde e você está com o braço quebrado e chegou, digamos, um argentino que está com 2 braços quebrados. E aí o posto de saúde diz, olha, vamos atender primeiro o argentino, porque ele está com 2 braços quebrados, a dor é maior. Aí você diz, não, ele é argentino, ele que se papapá, cuida de mim que eu sou brasileiro. Não. Os estrangeiros que moram no Brasil também têm direitos e devem ser tratados igualmente pela lei, tanto como direitos e também como deveres. Uma atleta norte-americana, medalhista olímpica, foi presa na Rússia, portando droga. Está presa. Ah, mas ela é uma atleta. Não, mas ela cometeu um crime. As leis russas são severas contra o tráfico. E não é só a Rússia, qualquer país é severo, tem leis severas contra o tráfico internacional. E eles lá, no país deles, definem o que é consumo próprio e o que é tráfico. Alguns países são mais permissivos, outros não. Você pode estar com um cigarro de uma droga, que já é um crime inafiançável. Outros países distinguem um cigarro de 1 quilo. Ela está presa porque cometeu um crime no país. Não é o fato de ser estrangeiro que você está livre de uma punição. Direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e etc. Direitos do brasileiro, benefícios. Mas junto com os direitos vem os deveres. O que são deveres? Nós sabemos, dever é uma obrigação. O dever eu deveria cumprir moralmente. Como eu não cumpro moralmente, eu tenho que ter uma lei que me obrigue a agir corretamente. Eu tenho que cumprir os deveres para que nós possamos viver em sociedade. Alguns deveres não estão escritos na lei, mas nós devemos exercê-los, porque eles possibilitam um convívio social melhor. Respeitar pai e mãe é um dever que todo filho tem, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos e etc. Ou pelo menos o artigo 5º da Constituição, olha o que fala. É livre a manifestação do pensamento, é um direito. É vedado o anonimato, é um dever. E você pode pagar uma indenização por dano moral, um dever, se o que você falou for ofensivo ou mentira, etc. Ou o Estado diz, a família é a base da sociedade, tem proteção do Estado. Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, tanto o homem como a mulher têm direitos, mas também deveres a cumprir, tá bom? Direitos e deveres, turma, são conceitos complementares. É fundamental para a prática da cidadania
cobrarmos os nossos direitos e cumprirmos nossos deveres. Infelizmente, muita gente só sabe cobrar direito, mas na hora de cumprir os deveres, nós que somos professores, a gente escuta muito desaforo de pai, que sabe cobrar os seus direitos, mas não sabe, por exemplo, cumprir o seu dever, participar das reuniões de pais, acompanhar os filhos, verificar se o filho entrou no colégio mesmo, ou ele, né, foi para outro lugar e assim por diante, tá bom? Então, querido aluno, nós daqui a pouco falaremos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Um abraço carinhoso, não saia daí, tchau!